Olá, gente, boa noite. Vamos iniciar nossa aula de TCC, primeiro vídeo aula de TCC. Espero que vocês assistam até o final, não durmam, tá? E vão acompanhando aí o material. Então, esse material do Word já está postado lá no RA, então seria interessante vocês imprimirem, né? E fazendo as anotações, acho que fica mais interessante para vocês, tá? Bom, então, seguindo a nossa sequência de aula, então lembra lá que na aula 1 a gente teve a construção da etapa de pesquisa, a gente viu sobre a ideia, o problema de pesquisa, a pergunta de pesquisa, definir o título, né? Então essa foi a nossa aula 1 que está postada no RA, tá? A nossa aula 2, a gente viu introdução, o que deve conter na introdução, como escrever a introdução, a justificativa e os objetivos. Então, quem está com dificuldade, prof, eu não sei o que escrever na justificativa, procura lá no material que está lá disponível como o que você deve escrever na justificativa. Dá uma olhadinha lá. Os objetivos também, inclusive eu deixei uma tabelinha para vocês com alguns verbos sugerindo como iniciar o objetivo. Aquela tabelinha eu uso até hoje nas minhas pesquisas, então deem uma olhadinha lá que vai ajudar. Para quem já me mandaram, né, o trabalho, alguns eu vi que usaram até alguns verbos ali, outras pessoas não. Então, deem uma olhadinha depois, a hora que voltar a correção, tá? E a aula 3 foi sobre a revisão de literatura, as fontes primárias, as fontes secundárias, como fazer a revisão de literatura, as normas, como citar no texto o autor, como citar no final do parágrafo. Lembra? Então, a gente viu tudo isso. Como pesquisar na base de dados as DECs que a gente definiu lá no começo do semestre, usar as DECs para fazer a pesquisa nas bases de dados, tá? E as normas de referências, tanto da BNT como de Vancouver. A gente vai usar Vancouver, então tá lá também digitalizado, ali se digitou em sala e a gente postou, tá? Então, dando continuidade, a gente tem hoje a aula 4, que a gente vai falar sobre a metodologia, tá? A metodologia do TCC. Então, prof, o que eu escrevo na metodologia? Como o próprio nome diz, a metodologia vai falar sobre o método que você vai utilizar para realizar a tua pesquisa. Então, na metodologia, eu tenho que responder algumas questões básicas que eu falava para vocês lá na sala várias vezes. Onde você vai fazer essa pesquisa? Prof, eu tenho uma ideia mirabolante, tá? Mas aonde você vai pesquisar? Você tem que ter um local para realizar essa pesquisa, né? Com quem ou o que? O que você vai utilizar para fazer essa coleta de dados? Como você vai utilizar? Como você vai fazer essa coleta de dados? Então, tudo isso inclui na metodologia, isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, questões básicas. Onde a pesquisa será realizada? Então, vocês devem descrever na metodologia o local de pesquisa, tá? Então, vocês podem descrever um pouquinho sobre o local. Eu vou fazer minha pesquisa na Clínica Escola de Fonoaudiologia da UDC. Então, descreve um pouquinho quais são os cursos que atendem ali, quais são os dias de estágio, que os atendimentos são gratuitos, que existe uma lista de espera, sabe? Tudo isso. Então, descrever um pouquinho, não precisa descrever milhões de coisas, super detalhar, mas descrever um pouquinho o local para a pessoa que está lendo o teu trabalho entender o que você escolheu ali e do que se trata o local. Então, vamos fazer no Costa Cavalcante, descreve um pouquinho sobre o hospital, que o hospital é um hospital referência da cidade, que atende particular e rede pública, sabe? Escreve um pouquinho. Com quem e o que? Então, é a população e a amostra. Quem serão os sujeitos de pesquisa? Com quem você vai fazer?
São idosos, são adultos, são crianças, são pacientes com diagnóstico tal, são estudantes do curso de nível superior tal, da faculdade tal, né? Então, tudo isso, descrever com quem ou o que, né? Às vezes você não vai usar sujeitos, mas você vai usar objetos de pesquisa, então tem que descrever, tá? Eu vou analisar o prontuário dos pacientes da clínica escola atendidos no ano de 2019. Você vai pegar os prontuários, então descrever o que tem nesse prontuário, quem que preenche esse prontuário, tá? Tudo isso, bem detalhado. O método tem que ser bem detalhado. Tanto a plataforma Brasil, que é onde vocês vão submeter o trabalho de vocês, quanto a pré-banca de TCC, a gente fica muito no método. É o mais importante, porque após a pré-banca, dependendo da sugestão da banca, vocês vão começar a coletar os dados. Então, o método tem que estar bem certinho, tá? Como? Então, quais instrumentos de trabalho serão utilizados como técnica, tá? De coleta. O que vocês vão utilizar? Vocês vão usar lá um protocolo que uma autora já escreveu, já revalidou, já tem nome o protocolo MBGR, protocolo da Mara Belal. Então, são protocolos que já foram... aluna latindo. Protocolos que já foram revalidados e você vai utilizar. Então, você tem que citar que vai utilizar o protocolo da Belal ano tal, lá no anexo colocar o protocolo, anexar esse protocolo e citar na referência. Agora, não, você vai criar. É o seu protocolo, é o seu questionário, é a sua entrevista. Então, você tem que escrever que as pesquisadoras escreveram um protocolo, um roteiro de coleta de dados, e anexar lá no final do trabalho. Porque eu tô lendo aqui teu método, a gente vai descrever qual é a capacitação dos profissionais que atendem na rede pública de saúde de Santa Terezinha, o trabalho das meninas. Tá, mas cadê a entrevista? Cadê o questionário? Eu quero ver o que vocês vão perguntar, eu quero ver como vai ser essa entrevista, então tem que conter em anexo. Se vocês não fizeram isso no projeto que me enviaram, já deixem arrumadinho porque eu vou cobrar, tá? Vamos descer um pouquinho aqui. Opa, peraí. Quais instrumentos? E quando? Deixa eu me baixar aqui. Quando? Então, é importante que vocês façam um cronograma. Eu acho que não foi pedido agora no projeto que vocês me enviaram, mas eu vou pedir também, tá? Então, depois vocês vão me mandar o cronograma, tá? Eu posso mandar um modelinho para vocês. Aí vocês seguem e me mandam separado, só o cronograma. Por quê? Vocês têm que acompanhar esse cronograma. Então, a gente está em abril. Março e abril eu vou fazer revisão de literatura. Maio vai ser nossa pré-banca. Junho eu vou submeter na plataforma Brasil. Julho eu vou coletar os dados. Agosto, setembro eu vou analisar os dados. Outubro é a banca final e defesa da minha... Defesa não, né? Defesa em mestrado. E apresentação do meu projeto de pesquisa. Tá? Então, vocês têm que ter esse cronograma. A plataforma pede também. E aí, vocês têm que seguir a risca para vocês darem conta de terminar lá em outubro, novembro, que vai ser a banca final. Tá? Deixa eu só anotar aqui para pedir o cronograma para vocês. Método de pesquisa. Então, eu tenho vários métodos de pesquisa. A gente vai ficar aqui no quantitativo e no qualitativo, tá? Que a gente já conversou um pouquinho lá na nossa última aula, faz tempo, em sala de aula, sobre quantitativo e qualitativo. No finalzinho da aula, a gente conversou um pouquinho, vocês já devem ter anotação no caderno. Então, a quantitativa. Gente, a quantitativa...
Quantidade, lembrem disso. Quantitativo, então, quantidade. Então, são dados que eu consigo contar, eu consigo quantificar, eu consigo mensurar. Então, tudo que for de pesquisa, eu consigo contar, eu consigo dizer quantos pacientes, quantos alunos, quantas crianças, eu consigo quantificar os dados, então é uma quantitativa, tá? Então, coleta de informações que podem ser quantificadas, né? Análise das informações por procedimento estatístico. Então, às vezes não tem necessidade, vocês mesmos conseguem analisar estatisticamente os dados da pesquisa de vocês, mas às vezes eu tenho que mandar para um estatístico fazer isso. Então, ela é quantitativa, quantidade, eu consigo contar, a minha variável é quantificável, tá? Requer definição de variáveis e hipóteses antes da coleta de dados. O estudo quantitativo, vocês vão ver também que na plataforma, deixa eu anotar aqui, hipótese, modelo da plataforma. Na plataforma ela vai pedir lá hipótese 0, hipótese 1, hipótese 2. Então você tem que, antes de você começar a ter o estudo, começar a coleta de dados, você precisa ter essas hipóteses, né? Então, eu vou estudar o uso do fone de ouvido em jovens de uma universidade privada de Foz do Iguaçu. Então, qual que é a minha hipótese 1? A hipótese 1 é que os jovens usam muito fone de ouvido. Hipótese 2, os jovens não usam mais que 8 horas por dia o fone de ouvido. Hipótese 3, o uso do fone de ouvido interfere na audição. 4, não interfere. Então, eu tenho que ter essas hipóteses. Eu tenho o meu problema de pesquisa e embaixo eu vou ter minhas hipóteses, tá? Então, a minha pergunta de pesquisa é: o uso de narguilé pode causar câncer de pulmão? Minha hipótese 1 é que sim, minha hipótese 2 é que não, tá? Basicamente isso. Então, vocês têm que ter essa hipótese. Já vão pensando também no trabalhinho de vocês, quais são as hipóteses, tá? Para quem tem estudo quantitativo, né? Aqui já foi. E é útil para estudos que necessitam de mensuração. Então, eu quero saber, na faculdade, quantos estudantes vêm de fora. Não são de Foz do Iguaçu, vêm de fora. Eu quero saber isso porque eu quero abrir uma faculdade lá em Medianeira, né? Então, quantos vêm de Medianeira? Eu preciso quantificar isso. Então, é um estudo quantitativo. Eu preciso contar. Então, quantitativo, tá? Acho que ficou claro, né, gente? E a qualitativa, aí eu já não consigo contar, tá? Não consigo mensurar essas minhas variáveis. Ela coleta e analisa os materiais narrativos, um caráter mais subjetivo. Então, ela não é tanto objetivo. Tantos por cento tiveram isso, tantos por cento tiveram aquilo. Não, eu não consigo contar, eu não consigo dizer isso. Então, eu vou fazer qual foi a sensação, quais os sentimentos dos alunos do curso de fonoaudiologia em ter a aula remota, a videoaula, no período de quarentena. Eu vou fazer entrevista com vocês e vocês vão me dizer como que foi, o que vocês sentiram, o que vocês tiveram de dificuldade, como que foi esse isolamento social, tá? Eu consigo medir isso? A adaptação foi média, a adaptação foi... Não consigo medir, tá? Então, eu vou precisar analisar o discurso dos alunos de fono, eu vou precisar transcrever isso e analisar o discurso desses alunos. Então, ela é um material narrativo, é o que a pessoa disse, eu não consigo medir, tá? Eu vou ter que transcrever, descrever o que a pessoa sente, qual é o sentimento, enfim, tá? Então, análise qualitativa. O pesquisador procura entender o fenômeno tal como ele ocorre. Então, eu tô tentando entender o fenômeno, né? Lembra que eu falei para vocês
do mestrado da fonoaudióloga da Janaína, que vocês conhecem, ela fez sobre o benefício da válvula nos recém-nascidos, nos bebezinhos prematuros que não conseguiam se amamentar, e depois, com o uso da válvula, as mães conseguiam dar o peito para o bebê, né? Fazer fazer a amamentação, dar o leite materno. Então ela transcreveu como as mães se sentiam naquele momento ali. Eu vou conseguir quantificar isso, contar? Não. Então é um estudo qualitativo, tá, gente? Vou descer um pouquinho mais aqui. Cadê minha barra? Peraí. Busca compreender fatos e fenômenos, tá? E a qualitativa é mais de ciências sociais. Então, não quer dizer que na saúde eu não posso ter estudo qualitativo. Posso, inclusive eu citei agora o trabalho da Janaína. Mas, normalmente, na saúde é mais quant mesmo, tá? Ai, prof, como eu vou saber se o meu é quant ou quali? Pega seu problema de pesquisa, pega a sua pergunta de pesquisa e você vai conseguir responder se é quant ou quali, tá? Aí, gente, dentro da abordagem quantitativa, da abordagem qualitativa, eu vou ter vários tipos de pesquisa, subitens, tá? Então, por exemplo, na quantitativa, no meu estudo pode ser descritivo. Então, eu vou descrever, registrar as experiências, observações, os eventos, os programas e os tratamentos. Eu vou explorar, classificar e interpretar fatos e fenômenos. Busco uma associação entre frequência, característica, relação e associação entre variáveis. Então, o descritivo, como o próprio nome diz, eu vou descrever um tratamento, um exame, uma avaliação. Eu lembrei agora das meninas da pós-cirurgia. Vocês vão descrever como é feito, quais foram os achados. Então, provável que seja um estudo descritivo. Ainda no estudo descritivo, eu posso ter o relato de caso, o estudo de prevalência, tá? A pesquisa exploratória. A exploratória, ela tem finalidade de esclarecer e proporcionar uma visão geral sobre um determinado fato. Úteis para objeto de pesquisa pouco explorado, tá? Então, eu quero fazer uma pesquisa exploratória. Lembrei do trabalho das meninas do ano anterior, que foi sobre o benefício da terapia assistida por animal nas crianças com autismo, acho que era autismo, não me lembro. Então, era um estudo que quase não tinha literatura, não tinha muito artigo publicado. Então, elas fizeram um estudo de caso exploratório, tá? Técnica de coleta de dados. Então, eu posso usar entrevista, posso usar estudo de prontuário, posso usar formulário, tá? Coleta de dados, então, é bem quant, né? Então, como eu falei antes, eu vou fazer uma pesquisa com os prontuários da clínica escola. Então, vou pegar o prontuário, vou ter uma planilha, que vai ser o meu material de coleta de dados, e vou colocar lá o nome da criança, qual é a idade, qual era a queixa. Então, eu tenho que ter o meu roteirinho, tá? Então, isso vai ter que estar escrito no meu método e eu vou ter que colocar lá em anexo, certo? A minha entrevista, a mesma coisa. Eu tenho que escrever minha entrevista, colocar na metodologia que eu vou usar a entrevista, anexo tal, e a entrevista tem que estar lá bem bonitinha, tá bom? Estudo de caso. Como o próprio nome diz, eu vou estudar um caso, ou pode ser mais que um caso, tá? Então, eu vou descrever detalhadamente sobre esse caso. Provavelmente que eu vou acompanhar por um tempo, ou o tratamento fonoaudiológico desse caso, ou a evolução depois da terapia fonoaudiológica, enfim. Eu vou descrever detalhadamente um estudo de caso, tá? Qual que é o benefício do estudo de caso? Que ele auxilia, né? Ele vai contribuir para um estudo de caso específico, um caso específico.
autismo, eu estou estudando um caso de autismo, sobre o benefício da terapia da comunicação alternativa no autista. Então, o meu benefício vai ser esse, né? E a minha desvantagem do estudo de caso é que eu não posso concluir de maneira geral. A terapia assistida por animal, ela é benéfica sim para todos os casos. Não, eu não posso concluir isso, porque eu estudei um caso. Então, eu posso dizer que naquele caso ali ajudou bastante, mas eu não posso concluir de maneira geral que vai ajudar todos os casos de autismo, tá? A pesquisa bibliográfica. Eu adoro pesquisa bibliográfica, eu acho bem interessante. Ela parece ser fácil, mas não é, porque a pesquisa bibliográfica você tem que ir lá na base de dados que eu passei para vocês, pegar as DECs que foi definido do teu trabalho, colocar lá as DECs e pesquisar todos os artigos que tem sobre esse assunto, sobre essas DECs. Né? Então, vocês vão ver que lá no RA vou postar alguns tipos de estudo e vai ter lá uma revisão bibliográfica que é até sobre análise de artigos qualitativos realizados por médicos, tá? Então, vocês vão ver que elas, lá no comecinho já do artigo, elas falam quais palavras, quais DECs elas usaram na base de dados, quantos artigos elas acharam, elas citam os autores. Então, parece ser fácil a revisão, porque não tem coleta de dados, você não vai para fora coletar, mas tem que ser um estudo muito bem feito, muito redondinho, e dá trabalho, porque eu tenho que pegar praticamente todos ou quase todos os artigos disponíveis na rede, tá? Observacional. Observacional, ela vai procurar causas e fatores, vai observar fatos e fenômenos. Podem ser prospectivo, retrospectivo, misto, longitudinal, caso, controle e corte, tá? Então, eu tenho como exemplo o estudo de caso, controle e estudo de corte. A gente vai ver cada um agora. Lembrando que a gente está no método quantitativo, tá? E os tipos de estudo. Então, eu já falei descritivo, exploratório, agora observacional. Que é quando eu observo um fenômeno, eu estou observando um fato e vou escrever sobre isso, tá? Tem uma aguinha aqui. Gente, então assim, observacional. Prospectivo. Então eu vou olhar para frente, da exposição ao desfecho, tá? Então você vai pegar lá um grupo de sujeitos, né, por um determinado tempo e vai observar qual vai ser esse desfecho, tá? Então, por exemplo, o trabalho das meninas lá no setor de oncologia do Costa, vocês vão observar por um determinado tempo, né? Vocês vão fazer emissões de autoacústicas, vamos pensar, em julho, dos pacientes que estão fazendo quimioterapia, e aí depois vocês vão fazer de novo em outubro. Julho, agosto, setembro, 3 meses. Então, vocês vão acompanhar da exposição ao desfecho. Eles ficaram fazendo quimioterapia todo esse tempo e aí depois você fez emissões para comparar o resultado do exame, certo? Cuidar com o tamanho da amostra, não ocorrência de vieses. O que é o viés de pesquisa? O viés de pesquisa, por exemplo, assim, vamos pegar esse exemplo que eu dei ainda das meninas. Elas pegaram um grupo que está fazendo a quimioterapia para analisar qual que é o efeito da quimioterapia nas células ciliadas lá da cóclea, do órgão de corte. Mas esses pacientes, eles também estão fazendo câmera hiperbárica, que é aquele tratamento com oxigênio, sabe, que tem. Então, o que vai acontecer? É um viés de pesquisa, porque você não vai poder dizer se é a quimioterapia ou se é a câmara hiperbárica que fez esse prejuízo nas células ciliadas. Ou ainda, são pacientes que estão fazendo quimioterapia, mas
eles têm um trauma acústico, uma exposição a ruído muito forte todo dia. Então, é um viés de pesquisa, porque estão fazendo químio e estão sendo expostos a ruído muito forte, e isso pode ocasionar a degeneração das células ciliadas, e você não vai conseguir afirmar se é da quimioterapia. Então, é um viés de pesquisa, então tem que cuidar bastante desse tipo de coisa, tá? Aí, exemplo aqui, eu coloquei um outro exemplo, ó. Acompanhar a evolução de tratamento de pacientes com cloroquina, que é a medicação que eles estão afirmando que tem benefício no tratamento do Covid-19. Então, eu tenho que acompanhar esses sujeitos. Eu vou dar a medicação e vou acompanhar diariamente, semanalmente, né? E vou ter meu desfecho. Sim, eles tiveram uma melhora. 90% das pessoas tiveram uma melhora do quadro do coronavírus. E não teve benefício, tanto morreram. Tá? Então, eu tenho um estudo observacional, quantitativo, observacional, prospectivo. Tá? Assim que vocês têm que escrever lá no trabalho de vocês. O retrospectivo. O retrospectivo, então, eu vou olhar para trás. Que eu acho que é a maioria dos estudos ali da sala. Vocês vão selecionar pessoas que já têm a doença e vai olhar no passado, quais são os fatores que pode ter levado a isso, tá? Então, são sujeitos selecionados pela doença, e olha no passado desses indivíduos. Então, eu vou pegar pacientes com presbiacusia e vou analisar como foi esse passado aí de exposição a ruído, quais foram os hábitos, as doenças, as medicações, enfim. Ou eu vou pegar pacientes com desequilíbrio e vou analisar a saúde geral deles, como que foi, tá? Então, é o retrospectivo. No retrospectivo ainda eu posso ter grupo de estudo e grupo controle. Grupo controle é quando eu faço um estudo e comparo os dois. Eu tenho um grupo controle e um grupo que seria o grupo com a doença, com a patologia, tá? E comparo os dois, né? Ou ainda, eu tenho dois grupos. Um que eu vou dar cloroquina para quem tem o Covid-19 e o outro eu não vou dar. E eu vou comparar, tá? Ou eu vou ter... deixa eu pensar alguma coisa de grupo controle. Uso da medicação. Eu posso ter tanto os funcionários que são expostos a ruído, 8 horas por dia, mais que 85 dB, e continuam durante 6 meses tendo essa exposição. E eu tenho um outro grupo que tinha essa exposição, mas que cessou, mudou de função na empresa, e eu quero acompanhar esses limiares auditivos. Então, eu tenho um grupo controle, um grupo não controle, vamos dizer assim, tá? Misto ou transversal, a exposição e o desfecho são avaliados juntos. Então, eu tenho a exposição e o desfecho ao mesmo tempo, tá? Longitudinal, eles se estendem antes, durante e depois do fato. Então, eu quero acompanhar as crianças do nascimento até determinada idade. Então, eu estudo longitudinal, então, ao longo do tempo, tá? Por exemplo, eu quero ver qual é a influência da tecnologia no desenvolvimento de crianças. Então, eu vou começar lá usando tecnologia na criancinha com 1 aninho e vou acompanhar até os 5, 6 anos. E posso fazer um outro grupo que não vai usar essa tecnologia e analisar isso depois em provas e em testes com as crianças para ver qual que é a diferença, tá? Caso controle, são doenças, fatos e situações pouco comuns. Então, vamos falar de novo do nosso Covid aí. Eu posso fazer um grupo de doentes que tiveram a Covid-19 no Brasil e pesquisar se todos tiveram no exterior, tá? Então, é um caso controle aí. Coorte vai comparar um grupo exposto a um fator de risco e outro grupo sem ser exposto. Então, eu vou ter um grupo de árabes que usam o narguilé todos os dias e ver se essas pessoas vão desenvolver câncer de pulmão. E um grupo
Se não, usa narguilé, vê quantas pessoas vão desenvolver o câncer de pulmão, tá? Curte. E experimentos. O experimento eu posso ter um papel passivo como pesquisador, no qual eu vou só observar, tá? Ou pode ser ativo, eu vou aplicar uma intervenção e examinar seus efeitos, tá? Por exemplo, eu vou fazer uma terapia diferenciada, fonoaudiológica, e avaliar qual foi o resultado, tá? Eu estou fazendo essa intervenção, então é um experimento ativo. Ou só observação, né? Vou só observar papel passivo, tá? Ainda na abordagem quantitativa, vamos subir um pouquinho, eu tenho a pesquisa clínica, que são métodos aplicáveis aos seres humanos, utilizados com medicamentos. Um estudo clínico refere ao comportamento e evolução do doente, exames, sintomas, resultados de provas e testes. Intervenção terapêutica, eu vou cuidar, atender, tratar e curar por métodos diversos, tá? Intervenção diagnóstico, vai determinar a natureza da doença ou a condição patológica mediante estudo da origem. O randomizado, vocês vão ver assim, esse estudo é do tipo quantitativo, exploratório, randomizado. O que é isso? A amostra foi feita com a mesma... Todas as pessoas têm uma característica em comum, tá? Então, é o tipo de amostra em que cada indivíduo da população tem a mesma probabilidade de ser incluído na amostra. As pessoas, o perfil é praticamente o mesmo para não ter viés de pesquisa. Então, são pacientes com diabetes mellitus tipo 1, de tanto, mesma idade, moram na mesma região da cidade, têm a mesma ocupação de trabalho, enfim. Então, é um estudo randomizado. Cego, o sujeito não sabe se está ou não sendo alvo do objeto de pesquisa. Então, eu convido as pessoas, por exemplo, para ver o benefício da atividade física na depressão, tá? Mas eles não sabem se você está fazendo... Esse exemplo não vai dar. Deixa eu pensar outro aqui. A medicação. Eu estou testando a eficiência de uma medicação. Então, eu posso dar uma medicação para o sujeito, para depressão, vamos pensar assim. Continuar na depressão. Eu tenho 20 pessoas. 10 pessoas eu vou dar a sertralina, que é um medicamento ansiolítico que ajuda na depressão, tá? E vou acompanhar esses sujeitos, mas eu não vou falar nada para eles. Eu vou falar assim, ó, toma aqui esse remedinho e a gente vai te acompanhar, tá? E para as outras 10 pessoas, eu vou dar também um comprimidinho, mas é uma bala. Mas eles não sabem que é bala. E a gente vai ver o benefício disso na depressão. Porque às vezes a pessoa, é o efeito placebo que a gente fala, né? A gente indica uma medicação para o paciente, às vezes até uma medicação natural, que não vai ter efeito. E o fato de indicar essa medicação, dele estar tomando, ou dele ir para uma terapia psicológica, isso já ajuda ele, tá? Então, um estudo cego é bem legal, é bem interessante. E o duplamente cego é quando os sujeitos não sabem e o pesquisador também não sabe qual o grupo que está usando a sertralina, por exemplo, tá? Experimental, eu vou avaliar a eficácia de uma intervenção ou tratamento. Por exemplo, ensaio clínico, intervenção educacional, intervenção de cuidados em saúde. Experimental, eu vou fazer um experimento nas escolas municipais de Foz do Iguaçu e as crianças vão passar a ter um estudo integral. Elas vão de manhã e de tarde. De manhã, num período, elas vão ter as aulas, né, normais, e à tarde elas vão fazer aula de música, aula de xadrez, sabe? E vou fazer uma experiência. Qual foi essa experiência? Quando diminuiu a questão de falta na aula, de comportamento. Então é experimental. Ufa, já sei. Então todo mundo acordado aí? Vamos lá, população e amostra agora. População.
Então, eu tenho que definir lá na minha metodologia qual é a minha população, qual é a minha amostra. Então, a população é o total de indivíduos que possuem características definidas por um determinado estudo. Então, tem que ter pelo menos uma característica em comum. Isso eu já tenho falado desde o início da aula. Então, eu vou... Por isso que às vezes vocês falam assim, ai, prof, eu quero saber as meninas do diabetes. Eu quero saber qual que é o efeito, né? Se quem tem diabetes tem também perda auditiva. Tá, mas aonde você vai pegar esses pacientes diabéticos? Ah, eu conheço meu tio, tem uma outra menina na sala que a mãe é diabética. Não, calma, tá? Não pode ser assim. Você tem que definir um público, uma população. Elas têm que estar centradas no mesmo local. Não geograficamente, mas elas têm que ter algo em comum. Né, que aí eu sugeri para vocês. A gente tem em Foz do Iguaçu a ADIF, que é a Associação de Diabéticos de Foz do Iguaçu. Então, é um local onde se concentram um número grande de diabéticos. Então, vocês podem pegar os pacientes de lá. Ou, eu vou conversar com uma médica endocrinologista que atende pacientes com diabéticos. Ou uma nutricionista que atende diabetes, que vou pegar esses pacientes dela. Ótimo, beleza. Mas eu tenho que definir isso, porque senão depois fica muito, sabe, muito solto, assim, fica muito aleatório. E aí eu posso ter muito viés de pesquisa, né? Porque, eu peguei um que é meu tio, o outro é tia de não sei quem, o outro é mãe de não sei quem. Sabe? Tá vendo como isso vai ser questionado no teu estudo? Na qualidade do seu estudo? Na validade do seu estudo? Tá? Então tem que definir alguma coisa. Eu vou fazer audiometria nos funcionários de uma obra de engenharia civil. Então eu tô pegando ali, naquele local, né? De uma clínica. Então eu preciso ter uma característica em comum. Amostra. A amostra, que normalmente os nossos estudos é amostra, eu não consigo pegar a população toda. As meninas não vão conseguir pegar todos os diabéticos do Paraguai, que eles vão fazer lá. Impossível. Então eu pego uma amostra e faço uma conclusão dessa minha amostra, né? Dizendo que nessa amostra o meu achado foi esse, tá? Então é a seleção da parte da população. É uma parcela selecionada criteriosamente dentro do universo, a população a ser estudada. Ai, prof, quanto é a minha amostra? Quanto deve ser? Gente, quanto mais, melhor, né? Mas a gente está fazendo trabalho de conclusão de graduação, de curso de graduação. Então, eu não preciso fazer um trabalho gigantesco. Mas eu não posso fazer uma amostra de 2 pessoas, 2 diabéticos, né? Então, assim, vai um pouco do senso comum e do que você vai combinar com a tua orientadora. Mas acredito que, assim... eu quero pegar autistas. Quantos? 5 é bom? É bom. Tá? Diabéticos. 5 eu acho pouco. Sabe? Então é meio assim, você que vai julgar, mais ou menos. Porque são populações grandes, né? Então você não vai conseguir pegar 1000 diabéticos. Porque você nem vai ter tempo de pesquisar tudo isso. Então vai meio do seu julgamento mesmo, de qual que é um número bom para a tua pesquisa. Lembre-se, quanto mais homogênea uma população, menos chance de ser tendenciosa. A amostra deve ser representativa, que foi o que eu falei agora, e não generalizar quando a amostra for pequena, que é isso que eu falei. Eu quero fazer com autista, eu vou fazer com 2 autistas, eu não posso, na minha conclusão, concluir que a terapia fonoaudiológica assistida por animal é benéfica para os autistas. Não, para esses 2 casos foi. Né? Aí a gente sempre sugere, lá no final da pesquisa, sugiro mais pesquisas nesse assunto, tá? O cálculo do tamanho da amostra estará necessariamente associado à pergunta de pesquisa. Então, qual que é a minha pergunta de pesquisa? E aí eu vou conseguir definir qual que é a minha amostra, que tamanho que tem que ser minha amostra da população, certo? Abordagem qualitativa. A abordagem qualitativa
como eu já falei antes, então é o conhecimento que as pessoas têm a partir de descrição da experiência humana. Então eu não consigo quantificar, eu não consigo mensurar. Ela é uma transcrição, sentimento, sabe? São esses fenômenos. Ela é mais utilizada em ciências sociais. E quando eu vou fazer um trabalho qualitativo, a gente acaba vendo assim, qual que é o valor que a pessoa tem sobre o assunto, quais são os interesses, os princípios da pessoa, as preferências. Então isso acaba ficando subentendido ali na fala da pessoa, tá? Sobre abordagem qualitativa, quem tem abordagem qualitativa depois me chama no privado, porque eu quero fazer essa orientação por vídeo com as duplas, e aí eu vou explicar mais a fundo para quem tem abordagem qualitativa. Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu já mostrei em sala, mas eu vou mostrar de novo. Esse livrinho aqui, ó, que tem lá em cima na aula, tem a referência dele, tem na biblioteca, esse aqui é da biblioteca. Esse livrinho que eu estou utilizando nas nossas aulas de TCC. Ele é bem legal, bem prático, bem didático. E aqui fala bastante sobre a abordagem qualitativa. Então, quem tem essa abordagem qualitativa, depois me chama no privado, a gente vai marcar uma orientaçãozinha aí, uma supervisão do trabalho de vocês online, a gente faz, né, com os aplicativos, e aí eu posso passar, digitalizo aqui a parte da qualitativa e mando para vocês, tá? E eu separei aqui alguns artigos, deixa eu pegar aqui, só um pouquinho, gente. Aqui, tipos de estudo. Todos esses tipos de estudo eu vou colocar lá no RA. Não precisa ler todos, né? Ler por completo, mas eu quero que vocês comecem a prestar atenção nos artigos que vocês salvaram para usar no projeto de vocês, no TCC de vocês. Comecem a prestar atenção lá no método, que tipo de estudo que é, qual abordagem que é, tá? Para ficar mais claro para vocês escreverem no de vocês, para ver se está certinho e para ter esse conhecimento. Então, normalmente o método, quando tem lá a parte do método, do artigo, do resumo, ele vai dizer que tipo de estudo que é, que foi o que a gente viu na aula de hoje. A gente não viu todos os tipos de estudo, tá? São muitos tipos de estudo. Eu passei para vocês os que eu acho que mais vão ser utilizados na sala, ali nos trabalhos, tá? Então, aqui, ó, eu tenho essa abordagem quali-quanti, que é bem legal esse daqui. Eu queria que vocês vissem, que é sobre uma revisão de literatura, revisão bibliográfica, mas fala sobre a abordagem quali dos médicos, que foi o que eu falei antes. Então, é bem legal. Artigo análise de estudo qualitativo, também é bem bacana. Esse aqui, para quem for fazer qualitativo, eu acho que as meninas ali, a Karina, né, qualitativo, dá uma olhadinha nesse artigo aqui. Estudo de caso controle, bem legal também. Um estudo de caso, se não me engano, é de refluxo. Vamos abrir aqui para ver. Ó, doença do refluxo gastroesofágico e retardo de linguagem. Então, ele vai ver qual que é essa referência. É um estudo de caso, ó, estudo de caso clínico. Então, se eu for aqui, ó, vamos pegar aqui no resumo mesmo, ó, método. Olha só. Já vou aumentar para vocês, vamos ver se eu consigo marcar aqui. Ó, aqui. Pera aí, gente. Vocês estão vendo, né, eu fazer tudo isso? Eu quero marcar em amarelo aqui. Aqui. Se eu consigo aumentar o tamanho, consigo aqui. Ó, olha só o método. Clínico qualitativo. Lembra que a gente viu o estudo clínico e o qualitativo? Desenvolvido por meio de estudo longitudinal, então vai acompanhar por um longo tempo um caso clínico. Um menino de 3 anos com queixa, não fala e não come, e com diagnóstico de doença de refluxo gastroesofágico.
Então, eu quero que vocês comecem a prestar atenção aqui no método, nos artigos que vocês têm salvo, não precisa pesquisar artigos novos. Nos artigos que vocês têm salvo, pega eles impresso ou eles no computador e destaca qual é o método, porque vocês têm que escrever no método de vocês que tipo de estudo que é, tá? Vamos voltar lá para nosso tipo de estudo. Aqui, um estudo qualitativo também, que fala sobre análise do discurso ou análise do conteúdo. Aqui. Vamos aumentar. Ó, coleta de dados realizou-se através de uma entrevista semi-estruturada, adotando a técnica de análise de conteúdo, tá? Então, se eu descer aqui, métodos, ó, de novo, vai estar aqui. Trata-se de uma pesquisa quali-descritiva de campo e transversal. Lembra que a gente viu lá a abordagem transversal, o que é, tá? E o período de tal a tal. Aí, vamos ver os resultados só para ilustrar para vocês, tá? Ó, isso é um estudo qualitativo, gente. Vamos acompanhar aqui, ó. Ótimo. Através dos relatos, percebe-se que as fonoaudiólogas valorizam as ações de promoção de saúde, como a apresentação do vídeo e as visitas às escolas, onde os mesmos fornecem orientações sobre a saúde auditiva, conforme os trechos. Então, sobre as fonoaudiólogas, né, a atuação das fonoaudiólogas. Então, ela fala assim: eu realizei ações através do vídeo Timpinho, um amigo da audição, para professores e alunos do 1º ao 5º ano, fono 1. F1 é a fono 1 que falou. Visitei as escolas com o boneco Timpinho. O Timpinho era para chamar a atenção das crianças, onde foi abordado dentro da sala de aula, junto com os professores, os temas, cuidados com o ouvido e com a audição, F2. Então, tudo que tá assim, em itálico, ó, é transcrição da fala das fonoaudiólogas, que é o estudo qualitativo. É importante por estar detectando precocemente possíveis alterações auditivas e ter um diagnóstico mais cedo. Então, eu estou analisando o discurso das fonoaudiólogas. E isso é um estudo qualitativo. Olha aqui, ó. Tá? Ó, a importância dessas ações eu vejo também no sentido da gente estar divulgando a nossa atuação profissional em relação à saúde auditiva dos escolares. Então, é o jeitinho que a fono falou. Tá? E aí eu identifico aqui como fono 1, fono 2, tá? Então, esse é um qualitativo. Invenção e patentes, eu vou postar lá no RA, mas é pro Léo, tá? Eu vou colocar até que é pro Léo, porque ele tá fazendo a invenção, né, de um dispositivo para tratamento de zumbido. Então, que fala como escrever essa invenção. Estudo de caso, alguns, tá, gente? Eu separei aqui para vocês. Eu fiquei de mostrar em sala de aula. Esse aqui é o meu TCC, tá? Bom que é videoaula, porque eu não preciso levar ele para faculdade, porque ele é muito pesado. Tá? Esse é meu TCC 2007. E por que ele é grande assim? Porque eu entrevistei 10 famílias, se não me engano, e ele tem a transcrição de todos os questionários. O questionário já era grande, a entrevista já era grande. E aí aqui, ó, deixa eu ver se vocês vão ver. Aqui eu transcrevo como o pai falou, tá? Ó, então, pra você, eu perguntava assim, pra você, o que é escrever? Aí eu coloquei entre parênteses, silêncio, ou seja, o pai ficou, né, pensando um pouquinho. Pra mim, escrever, acho que escrever é tudo. Tipo assim, se eu, de repente, que nem ele, escreve as cartas dele e pede pra eu corrigir. Eu sempre estou corrigindo as cartas dele. Eu não tenho dificuldade nenhuma em escrever. Se eu precisar, de repente, pegar, escrever uma carta, fazer alguma coisa assim, tipo assim... em que sentido você está perguntando o que quer escrever?
Então, eu escrevi, transcrevi a fala do pai do jeitinho que ele falou, tá? Então, é muito legal. Eu acho muito interessante estudo qualitativo, mas dá muito trabalho, como vocês podem ver aqui, tá? 2007. Esse é meu filho número 1. Tá bom, gente? Então, eu vou postar lá pra vocês. Posto a aula, posto esse material do Word e vou postar esses tipos de estudo, tá? E aí vocês vão acompanhando lá, certinho? E aí depois a gente combina por WhatsApp para dividir em grupo e a gente vê um horário aí para depois que eu corrigir o projeto de vocês, a gente conversar um pouquinho sobre cada trabalho, tá bom? 50 minutos de aula, acho que tá ótimo, eu tô com a minha laringe aqui já cansadinha, tá bom? Beijo, bye bye, até a próxima!